Samuel. Muito obrigado, senador Paim. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos assistem aqui na casa, que nos acompanham pelos mais diversos meios de mídias disponíveis. Senhor presidente, ontem eu fiz um pronunciamento aqui na casa falando sobre a condição que o Brasil está nesse momento, que nós estamos tratando, falando de ajuste, falando de tornar a nossa economia mais forte, falando de desenvolvimento. É o que está em pauta. Existe uma preocupação forte de que o Brasil perca as suas posições no cenário econômico internacional. Já se fala que parece-me que a Índia já está nos ultrapassando e já tem outros na nossa cola. Cenário que há poucos dias não nos parecia que aconteceria. E justamente ontem eu falava sobre as variáveis que levaram ao resultado dessa equação, que nos colocam em momentos de dificuldade. E todos têm falado que foram erros econômicos cometidos pelo governo, foram rumos que não deveriam ter sido tomados e que estaríamos aqui agora com esse rombo nas contas. É verdade, todos os economistas são unânimes em dizer que algumas atitudes, algumas condutas não deveriam ter sido tomadas. Mas eu coloquei mais um ingrediente nesse guisado, que é a questão da dívida pública. E fiz o pronunciamento ontem justamente nesse tema, nessa linha, porque há poucos dias, conversando com uma especialista, que inclusive foi funcionária por muitos anos da Receita Federal Brasileira, uma auditora, a doutora Lúcia, que trabalhou na CPI da dívida pública, que recentemente foi chamada para assessorar e fazer uma auditoria na dívida pública do Equador. E pasmem, ela conseguiu, uma brasileira, senador Paim, conseguiu ali ajudar o Equador a diminuir em mais de 50% a sua dívida pública, a sua dívida externa com o segmento financeiro internacional. E eu fiquei pensando, por que não aproveitarmos esses talentos aqui? Não é verdade? Já tivemos aqui uma CPI, com certeza o senador Paim, que está aqui há muito tempo, acompanhou aquela discussão, e ali foi diagnosticado que muito do que devemos, não devemos, senador Paim. Parte da nossa dívida foi prescrita, parte dos acordos daquelas dívidas não foram convalidados por esta casa, e não estou falando do governo recente, estou falando de governo desde a década de 70, que essas nossas dívidas foram acontecendo, esses organismos internacionais e mesmo os nacionais do setor financeiro, eles têm uma influência imensa sobre os governos, e os governos, em momentos de dificuldades, para se salvar, acabam fazendo acordos que são perniciosos e que foram, ao longo do tempo, fazendo um estoque de dívida que, na verdade, é o grande câncer que, nesse momento, carcome a vida do Brasil. Temos problemas na nossa economia recente? Temos um rombo aí e que só nesse ano precisa de fazer um caixa em torno de 80 bilhões. Mas isso é bem verdade. Quando a gente olha, senador Paim, que só de juros nós estamos pagando 168 bilhões e que mesmo ao pagar esses 168 bilhões, o estoque da dívida ainda cresce, não dá para a gente conceber que continuemos nessa mesma linha. Precisamos começar a falar sobre isso e discutir, trazendo especialistas, conversando, porque não é possível. Nem o agiota mais voraz no mercado, ao cliente pagar o juro, ele aumenta o estoque da dívida. Não acontece isso. E é esse grande ferrugem que corrói as estruturas econômicas brasileiras, é que causa os grandes males que estamos passando. Nós estamos com inúmeras dificuldades na educação, por exemplo. Está para chegar aqui em Brasília uma marcha de prefeitos de todo o Brasil buscando salvar suas prefeituras, salvar os seus municípios.
A grande maioria deles estiveram aqui essa semana dizendo que não estão conseguindo pagar o piso dos professores. Estão usando o dinheiro do Fundeb praticamente para pagar o salário dos professores. E também, de outra parte, os professores têm reclamado que boa parte das prefeituras não estão pagando, não estão conseguindo. Essa que é a verdade. E nós temos os municípios já quebrados, falidos, os estados com imensa dificuldade, e, ao mesmo tempo, a gente paga 168 bilhões só de juro. Há pouco tempo, eu me lembro que um presidente foi em rede nacional e disse: nós não devemos mais nada, pagamos a dívida externa, não devemos mais nada para o FMI. Antecipamos o que devíamos. E todo mundo, olha, que bacana, que maravilha, não é verdade? O que não foi falado para a população brasileira é que aquela antecipação da dívida, nós pagamos um ágio de 30%. Eu nunca vi ninguém antecipar um pagamento e ainda pagar um ágio. Mas mesmo que tivesse sido com desconto, aquilo ali representava quantidade ínfima do que devemos. Hoje a nossa dívida fala-se em trilhões. Pois bem, com todo esse ferrugem nas contas públicas, isso nas 3 esferas de governo, municípios, estados e União, nós temos problemas nas principais áreas: segurança pública, educação e saúde. E por falar em segurança pública, essa semana saíram os dados da mortalidade no país. Só por armas de fogo morreram mais de 40 mil pessoas. Isso sem falar nos outros tipos de morte. E nós temos um sistema, senhor presidente, que parece um ciclo vicioso que não tem fim e que não pesa a favor da população brasileira. Na segurança, por exemplo, nós temos uma democracia perversa. Porque, veja bem, na educação e na saúde, quem tem mais um poder aquisitivo melhor, quando a saúde não está boa, ele dá um jeito de gastar mais, de pagar fora, vai para um sírio-libanês, vai para um Einstein, vai para as ilhas de exceção que tem no país, as ilhas de qualidade, e consegue fugir ainda. Então, parte da população ainda consegue se safar. A educação, parte da população, já a partir da classe média, manda os seus filhos para as melhores escolas, e também existem essas ilhas de exceção. Então, parte da população também consegue ter uma melhor prestação de serviço, porque paga para isso. Mas na segurança pública, é por isso que eu digo que a democracia na segurança pública é uma democracia perversa. Ela é uma isonomia total e perversa. Do porteiro da empresa ao presidente, ela é igual para todo mundo. Mas ela é igual por baixo, porque estão todos sujeitos a, em um dado momento, sofrer um sequestro, ser assaltado. Isso acontece todos os dias nas ruas brasileiras. Vossa Excelência fez um discurso muito feliz hoje aqui, justamente falando isso, sobre violência, sobre direitos humanos. E nós aqui, como Senado Federal Brasileiro, precisamos falar sobre esses temas. E falar muito. E eu quero falar sobre um tema aqui, senador Paim, justamente sobre a relação que nós temos. É um pouco bem dentro da Senador Grandeiro, só para deixar clara a minha posição, que às vezes o pessoal diz: mas por que tu não fala? Não tem problema nenhum. Para mim pode ser na Venezuela, na Bolívia, no Chile, no Brasil. Eu serei sempre defensor dos direitos humanos. Que fique bem claro que Vossa Excelência uma vez tem falado desse tema, e eu até fazer uma parte de Vossa Excelência esses dias, dizer que ferir os direitos humanos, não quero saber se é comunista, se é socialista, se é capitalista, se não tem opção nenhuma, eu estarei sempre do lado daqueles que defendem os direitos humanos. Correto, senador Paim. Isso eu acho que está bem claro para todos, a posição coerente que Vossa Excelência sempre tomou aqui nessa casa, inclusive sendo coerente, eu vejo a sua atuação parlamentar, isso é sem confete nenhum. Vossa Excelência aqui não tem sido situação nem oposição, tem sido nação.
tem sido o povo brasileiro, e é isso que se espera de um parlamentar, essa postura que estou chegando aqui, serve de exemplo e quero seguir. E, senador Paim, é justamente dentro desse raciocínio que eu queria tocar num ponto que às vezes não se fala. Nós falamos muito em segurança pública, mas às vezes não passamos da retórica. Eu digo nós assim, o Brasil não tem assim um plano direcionado de segurança pública. Nós não temos um rumo acerca do que queremos da segurança pública. Eu vou citar, por exemplo, o caso do combate às drogas. O país não decidiu ainda se vai reprimir, se vai prevenir, o que vai fazer. E nós, nesse meio termo, não temos feito bem, de forma eficaz, nenhuma coisa nem outra. Nós temos uma faixa de fronteira muito extensa e nós não temos um plano. Vamos combater as drogas na fronteira? Vamos combater essas drogas no atacado? Nós não temos bem claro isso. O país não fez essa opção ainda. Prende aqui um pouco de droga, se publica isso ali, foi feita essa apreensão, mas ao mesmo tempo você vê todos os recursos sendo destinados a combater isso nos grandes centros, no varejo, no pequeno. E isso é contraproducente porque ele se torna caríssimo. E São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília, Rio de Janeiro, esses grandes centros, eles não produzem cocaína, não produzem maconha, isso vem de fora. E nós não temos assim um plano, porque se nós tivéssemos um plano de segurança pública, um plano bem com rumos, com metas, nós teríamos inclusive um outro relacionamento com a polícia brasileira, porque é um dos atores, a polícia é um dos atores principais nesse filme da segurança pública. E veja bem, senador Paim, eu vejo nos filmes norte-americanos e em filmes japoneses em que o herói é o policial, em que as pessoas torcem pelo policial. Aqui, a grande maioria torce pelo bandido. Por anos, a sociedade brasileira começou a construir uma relação com a polícia que ela é um jogo de perde-perde. E deveria ser de ganha-ganha. A grande verdade é que o cidadão não gosta de polícia. Não gosta da polícia. E, por outro lado, não se vê nenhuma ação para que isso mude. Porque, veja bem, eu vou dar o exemplo da polícia militar, senador Paim. Todos nós, quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que o cidadão se lembra é do telefone 190. Mas, ao mesmo tempo, vamos analisar bem, vamos pegar o soldado X, por exemplo. Não vou dar nomes aqui. Vamos colocar um soldado hipotético aqui. Ele tem toda uma hierarquia, uma cadeia de comando, e eu tenho minhas dificuldades em entender que precise dessa cadeia militar toda em cima de um profissional de segurança pública. E ele tem toda aquela cadeia repressora ali acima dele. Ele ganha um salário pequeno, muito pequeno, e ele vai enfrentar a criminalidade. E a vida desse soldado, ela é mais eclética possível. Ele geralmente, às vezes ele está dando segurança nas penitenciárias, outra hora ele está no trânsito, outra hora ele está em tiroteios. E são cargas horárias pesadíssimas as escalas desse soldado. Então, não é fácil a vida do policial brasileiro que está na ponta. Pois bem, e ele sofre toda além da carga de trabalho, ele sofre com o pequeno salário e ainda com aquela hierarquia pesada, porque os CRDPMs, esses regulamentos disciplinares da Polícia Militar por todo o Brasil, eles são do tempo do Onça. Eles são da época de um período difícil da nossa história, senador Paim. E aí, é esse cidadão com toda essa carga que vem nos dar segurança. Mas ainda tem mais uma coisa. Ele não tem o abraço da população. Ele não tem o apoio da sociedade. Ele é uma pessoa a quem quase todo mundo quer distância. Eu não vejo pai nenhum festejando que a filha está casando com um soldado. Se for com o coronel, tudo bem. Se for com o tenente, tudo bem.
Mas, ao mesmo tempo que nós enxotamos esse cidadão, que não gostamos desse cidadão, é ele que vai nos prestar segurança. No momento de dificuldade, é ele a quem recorremos. E eu vejo que a sociedade inteira reclama da truculência, às vezes, da forma que é tratado. Mas, veja bem, isso é uma mão dupla. Não tem como eu exigir tratamento benevolente de Vossa Excelência, senador Paim, se eu lhe trato mal, se a nossa relação não é boa, se a nossa relação é conflituosa. Então, eu acho que um dos pontos primordiais para que a gente possa começar a ter uma segurança pública é melhorar a relação entre a sociedade e a polícia. E para que isso melhore, primeiro é preciso que o Estado tome essa frente, tome as rédeas disso e possa, primeiro, capacitar bem os nossos policiais. Segundo, dar condições para que esse policial exerça bem. E que condições são essas? Primeiro, proteção a eles. E eu digo proteção, senador Paim, dando os melhores equipamentos. Nós gastamos muito, contanto que nós gastamos, se nós pegarmos esses balanços, esses orçamentos, e ver o quanto que gastamos com segurança pública, dava para nossos policiais estarem tendo uma segurança e tendo os melhores equipamentos. Mas pasme, senador Paim. Essa semana, no dia 10, um policial, atendendo um acidente, tentou afastar os curiosos ali. Um dos curiosos estava armado e deu 3 ou 4 tiros nele. Esse policial não era para ter morrido, ele estava com colete à prova de bala. No entanto, um colete à prova de bala, certificado para barrar até tiros de pistola .40, um simples tiro de 38 transfixou esse colete. E o policial morreu. Então, veja bem, aí a gente começa a pensar sobre toda a estrutura. As nossas viaturas não são viaturas, elas são uns carros pintadinhos, carros normais, pintadinhos, bonitinhos, bem plotados. Contrata-se a Rontan e faz ali um giroflex bem bonito, com aquelas luzes todas, e pronto, isso é uma viatura. Eu pego na concessionária, pinto e pronto. Em outros países que se preocupam mais com segurança pública, essas viaturas já saem prontas, adequadas ao trabalho. Existe uma preocupação direta. Aqui, a preocupação vai até a licitação. Licitou, mandou trabalhar e tal. Então, nós começamos a ter todos esses problemas já na proteção do policial. Segundo lugar, a preocupação com a sanidade policial. Isso é uma preocupação que devemos ter. Porque, veja bem, tem um juiz amigo meu que diz que não tem indivíduo algum, ele consegue ter resistência contra o Estado. A força do Estado é descomunal. Existe até um ditado muito usado na caserna: contra a força não há resistência. Pois bem. Mas, senador José, me permite só uma contribuiçãozinha, sim, porque eu acho que Vossa Excelência, eu gosto muito da exposição de Vossa Excelência. Vossa Excelência constrói aqui esse equilíbrio. Vossa Excelência, eu li aí o relatório da Anistia Internacional, fiz comentários no meio, olhando para os dois lados, do preso, mas também do policial. E Vossa Excelência vai para a tribuna agora, reconhecendo que temos que melhorar todo o sistema carcerário, mas enfatiza que os policiais estão morrendo. E eles têm que ter estrutura, têm que ter salário decente, até para defender nossas vidas, que é o papel deles. Então, eu queria me somar ao seu pronunciamento de que os policiais brasileiros ganham um salário muito vergonhoso, na maioria dos estados, e não tem que ser equipamento de segurança, né? E que, às vezes, são assassinados de forma covarde por um bandido. Então, o Vossa Excelência está fazendo esse equilíbrio e respeitando as duas posições, que nós temos que melhorar o sistema carcerário, nós temos que valorizar o nosso policial. Então, meus cumprimentos, eu assino embaixo do seu pronunciamento. Muito obrigado pela parte, senador Paim. E, senador Paim, eu estava falando aqui justamente sobre a sanidade policial, porque até agora falamos de estrutura, sobre a questão da estrutura, mas também temos esse lado humano. Ele não se sente aceito, não se sente abraçado pela sociedade, e o baixo salário, todo o estresse mesmo que a própria profissão lhe causa, acaba causando um problema mental mesmo. E eu não estou falando que o policial... Porque no Brasil, tem um médico amigo meu que diz o seguinte, que o brasileiro, ele admite sofrer de tudo, de gripe, do coração, de qualquer outro tipo de doença.
Mas ele não admite que o cérebro é um órgão também e que, por vezes, ele vai ter dificuldade. Ele precisa ter um apoio psicológico, ele precisa ir num psiquiatra e tal. E eu não vejo essa preocupação com a sanidade policial no Brasil, senador Paim. E isso é uma das principais preocupações. Porque dentro daquela linha de raciocínio que eu vinha trazendo, um juiz disse o seguinte: a vide na ponta dessa lança do poder do Estado é a polícia. Ele falou, eu sou um juiz, mas o meu poder é prolatar uma sentença e dizer, cumpra-se. Cumpra-se. Mas se o momento que ela se cumpre, o momento que é a maior e mais clara manifestação do Estado, é quando a polícia chega. A gente vê por aqui, às vezes até quando vê grandes personalidades respondendo, ele responde bem, ele vive bem respondendo. No meu estado, por exemplo, tinha um político que respondia a mais de 100 processos. E ele convivia bem com isso. Mas você quer ver que no momento que é assustadora e se manifesta concretamente a força do Estado, é no momento que a polícia chega. É no momento que chega o aparato e a polícia chega e com aquelas duas pulseiras e fala, o senhor está preso. E que lê o mandato de... Esse momento é impactante. E quem faz isso? Todos os dias por aí. É a polícia. E não é um momento bacana, não é um momento de comemoração. Aquilo impacta também no policial. Todos os dias, aquele momento de conflito. Isso vai adoecendo a pessoa. Tem um exemplo, senador Paim. Quando começou aquela reforma da segurança pública em Nova York estava, assim, tipo 10 vezes pior que o Brasil. Um momento difícil há 20 anos atrás da vida norte-americana. Era um caso, todo mundo dizia que a Nova York era um caso perdido. Pois bem, veio aquele prefeito, Rodolfo Giuliano, e começou um plano de segurança pública. Realmente um plano. Pegaram, vamos estudar, vamos ver o que está acontecendo. Bom, primeiro, o que falta? Olha, a polícia está desequipada. Não tem equipamentos. Então vamos comprar os melhores equipamentos. E equiparam a polícia de Nova York. As melhores viaturas, os melhores armamentos, os melhores equipamentos de proteção individual e fizeram essa reforma na parte. Bom, então está tudo resolvido. Não estava. Continua não produzindo, os índices de criminalidade não baixavam e eles ficaram, como pode? Estavam reclamando das condições de trabalho. Bem, vamos aumentar o salário. Aumentaram os salários. Então tinha um policial ganhando bem, com os melhores equipamentos, mas os índices não melhoraram, senador Paim. Continuaram. Então o que está acontecendo? E montou-se uma equipe multidisciplinar para ver o que acontecia. E eles descobriram justamente isso. Faltava tratar da sanidade policial. Tratar a cabeça do policial mesmo. Porque o trabalho é extremamente estafante, extremamente estressante. E descobriram ali a chamada síndrome de Burnout. O que era isso? O que é isso? É aquele estresse crônico. Não um estresse provocado, ficou estressado nesse momento. Não, um pouquinho do dia a dia. É o chamado estresse tiquinho. É o tiquinho do dia a dia. E aquilo vai impactando. E o que acontecia? Em alguns casos gerava alta irritabilidade no policial. Em outros ele ia perdendo o estímulo de trabalhar e perdendo, senador Paim, perdendo aquela, vamos dizer, o estímulo mesmo. Ficava desestimulado. Então tinha os melhores equipamentos, tinha os melhores salários, mas ele não via futuro naquilo. E um homem precisa ter prazer no que faz para que ele produza bem. Então os índices depois que eles começaram a fazer isso, e é uma recuperação lenta, porque não se trata anos de estresse crônico numa semana. Todos aqui sabem que isso demora. Mas com o tempo, tratando da sanidade policial, os índices melhoraram assim, a coisas assombrosas. Tal exemplo, nós temos exemplos, nós temos o diagnóstico, temos soluções em vários lugares, mas aqui não temos feito esse plano. E é preciso um plano, senador Paim. E eu não quero me alongar muito, mas eu penso que no momento em que tivermos um rumo, para onde queremos que a segurança pública vá? Como vamos gastar esses recursos? Como é que nós vamos enfrentar essa mortalidade insana que acontece, que Vossa Excelência colocou aqui? Morre em assassinatos no Brasil
quase 60 mil, é mais de 50 mil todo ano. E aí eu não estou colocando a violência no trânsito, que também é uma questão de segurança pública, que é mais 50 mil que morre todo ano. Então nós temos aqui, só nesses dois setores aqui, ou só no setor de segurança, 100 mil pessoas morrendo ao ano. Eu creio que guerra nenhuma, se somada no mundo hoje, está matando o quanto está. De pessoas, de civis nossos. Então nós temos uma questão, sim, de direitos humanos e fico muito grato que Vossa Excelência está aqui, porque é um defensor dos direitos humanos. Vossa Excelência é signatário, que estava lá e votou, de um requerimento na Comissão de Direitos Humanos que vai discutir a violência no Brasil, incluído a questão do trânsito. O requerimento que aprovamos a semana, que a senhora estava lá e ajudou na defesa desse encaminhamento. Correto, senador Penha. E é falando sobre isso aqui, denunciando, que nós vamos acordar. Porque, às vezes, eu não vou dizer que as pessoas, não vou criticar que o Ministério da Justiça não esteja preocupado, mas, às vezes, os afazeres, a rotina vai meio que cauterizando a mente do gestor, que parece que esses números parecem que passam a ser normais. Se cai um avião e morre 200 pessoas, o país inteiro entra em pânico. Eu sempre cito isso. No Rio Grande do Sul aconteceu uma das maiores tragédias que eu já vi. Morreram 276 pessoas queimadas dentro de uma boate. E o país inteiro sofreu com aquilo. Boate Kiss. Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. Santa Maria. Mas veja bem, vamos falar dos números agora. Foram 276 e o Brasil se chocou. Mas eu não vejo o Brasil se chocar com 100 mil pessoas, senador Paim. 100 mil que morrem todos os anos. Só que, eu não falei de saúde ainda, não falei. Então, essas denúncias nós precisamos falar sempre, para que isso não seja esquecido. Eu penso que esse plano de segurança pública, ele precisa ser imediatamente começado a ser trabalhado. Vossa Excelência trouxe aqui o assunto dos presídios. Eu creio que a sociedade inteira não tem ideia do que são esses locais. Por quê? O que acontece? Prendeu, manda para lá. Parece que a gente colocou debaixo do tapete ou atrás da porta e a gente não vê. Eu não quero saber quem vai lá. Quem vai lá ainda são a polícia penal, o delegado de vez em quando passa por lá, os policiais militares estão sempre lá, os carcereiros, o diretor da cadeia e alguns pastores e padres que passam e que se preocupam ainda. Ponto. Ninguém mais quer saber. Isso vira um verdadeiro depósito de gente e a gente chama cinicamente, senador Paim. Cinicamente, como a gente gosta de esconder nossas mazelas atrás de adjetivos, nós chamamos de reeducandos. Reeducando de quê? Escolas do crime, daria para dizer. Escolas do crime, especialidade mesmo. E aí vem a discussão, e eu não posso concordar. Estou apanhando nas redes sociais, no Facebook, que nem massa de pão. Porque eu tenho defendido que esse debate da maioridade penal não seja pronto e acabado. Ele não pode ser um fla-flu, não pode ser um Grenal. Eu sou contra ou a favor. Isso é mais profundo do que podemos pensar. Sabe por quê? Porque nesse momento já não cabe os adultos lá. E aí nós vamos pegar e entulhar mais menores lá. Eu penso... dizer, independente do depoimento que Vossa Excelência deu das redes sociais, eu acho que às vezes é uma forma oportunista você não ter posição, e Vossa Excelência é muito feliz aí. Eu quero dizer que eu assino embaixo da sua posição, exatamente. Vamos discutir o tema, vamos. Agora não é pegar a nossa gurizada, que comeu com tipo de delito, e jogar tudo dentro do presídio onde já não cabe 200, tem 1.500. Então o caminho é esse que Vossa Excelência está apontando, e eu fico solidário a Vossa Excelência. Então, senador Paim, se eu não me engano foi o senador Cristóvão, mas um dos senadores disse uma frase importante aqui essa semana. Ele falou, nós ao invés de estarmos discutindo de criarmos escolas, de colocarmos uma forma de colocarmos essas crianças todas na escola, nós estamos discutindo uma forma de como colocá-los na cadeia. Porque é muito fácil só jogar na cadeia. E por que não trabalharmos... Permita que eu diga de novo que o seu planejamento está muito interessante e enfrenta com coragem esse tema. Em vez de botar na escola, a gente joga para a escola do crime. É de vocês esses moleques aí, façam com eles o que vocês quiserem.
Ensina aí, vamos ensinar como trazer droga da fronteira, ensina aí como que a gente vai fazer a saidinha de banco. Então, por que não fazemos esse debate, senador Paim, e dizermos, olha, vamos criar condições para que esses menores, os que já estão presos, inclusive, nessas centros de ressocialização, vamos criar uma forma de que esses alunos possam, inclusive, ficarem, esses que já estão, estudando, mas não, estamos querendo jogar, amontoar lá, não vai nos resolver o problema. Então, por que não aproveitarmos a oportunidade e pensarmos na escola integral? Mas não um projeto de educação metiolate, mercúrio, porque nós temos um projeto no Brasil, senador Paim, que ele é maravilhoso na sua essência, que é o chamado Escola Ciclada. Mas sabe o que foi implantado efetivamente? Só a parte que não reprova. Aquele projeto, na sua essência, era para quê? Para que se o senador Paim, o aluno Paim, se ele está com dificuldade ali na escola, se o professor verificasse que ele não estava tendo um bom rendimento escolar, dentro da ideia da escola ciclada, o que ele ia fazer? Ele ia ser monitorado individualmente, ele ia ver o que está acontecendo alguma coisa em casa, por que ele não está rendendo? E por aí a próprio sistema todo ia fazer que quando ele chegasse no final do ano, ele tivesse, independente de ter feito prova ou não, ele teria aprendido. Mas não, sobrou sabe o quê? Sobrou a parte que não reprova, sobrou a perda total da autonomia dos professores e sobrou uma horda de alunos que chegam na universidade hoje e os professores da universidade praticamente têm que ensinar o básico, porque o aluno chega sem conseguir interpretar um texto, ele chega sem conseguir o básico da matemática e aí nos coloca nessa rabeira da educação mundial. Isso nos atrasa, isso como país nos tira o desenvolvimento. E isso é ruim, porque não é um prejuízo momentâneo. Não é que nem se fala, olha, por exemplo, toda essa corrupção, senador Paim, é péssima. Olha, nos tiraram aqui tantos bilhões da economia. Tá, mas isso se repõe. Agora, uma perda, um erro de plano desse, ele não é reposto tão cedo. É um prejuízo incalculável para o país. Isso tem impacto total lá na segurança. Então, está intimamente ligado. Se nós não trabalhamos a capacitação do cidadão, se esse cidadão não consegue nem galgar, porque empregos, eu vejo as empresas reclamando constantemente. Olha, vaga tem, não tem gente capacitada. E por quê? Nós estamos errando em algum lugar. E aí a gente, às vezes, fica aqui com aquele desespero de ajeitar as coisas numa canetada. Olha, não vai, não adianta, não tem lei que a gente aprova aqui que resolva problemas complexos dessa forma. E também não é se filiando essa ou aquela corrente, pró-governo, anti-governo, que nós vamos resolver problemas graves. Nós precisamos, sim, debater, juntar toda essa capacidade que o brasileiro tem para a gente avançar. Senador Paim, ontem eu visitei o Ministério da Aeronáutica aqui. Eu fiquei encantado e me senti orgulhoso como brasileiro. Algum tempo atrás, a aeronáutica se reuniu e começaram a pensar que precisavam fabricar uma aeronave própria brasileira. Eles podiam, por exemplo, simplesmente fazer uma licitação, comprar um avião no mercado. Mas, veja bem, reuniram, pensaram, criaram um plano e da prancheta saiu um avião. Já voou, inclusive nos testes aqui. É o avião mais moderno do mundo na sua categoria. É uma criação tecnológica nossa, que saiu do papel, do nada. E eu vou mais além. Algum tempo atrás, talvez há mais de 30 anos atrás, eles tiveram a ideia de começar a produzir conhecimento aqui no Brasil. E foi criado o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Uma das mais conceituadas universidades do mundo. Ela não deixa a desejar para Harvard, para a ITA, na sua categoria, no que se propõe a fazer. Dali saiu ideias como da criação da Embraer. Então, eu faço esse contraponto, que parece não ter nada a ver, é que se nós conseguimos, de uma prancheta, de um papel,
criar um avião mais moderno do mundo, esse avião, senador Paim, ele serve de avião de abastecimento, ele serve de avião de carga, ele é totalmente climatizado, um ambiente totalmente climatizado, coisa que as aeronaves de guerra dos outros países nesse setor não têm. Quer dizer, uma estrutura maravilhosa, e nós fomos capazes. Então, esses problemas da segurança, da educação, eu não tenho dúvida que no momento que nós nos debruçarmos, nós vamos resolver. Mas é preciso falar. É preciso ter o João Batista como Vossa Excelência aqui, que clama no deserto tanto falando sobre o assunto de direitos humanos. Porque os direitos humanos, às vezes, é entendido, e no jargão policial, o policial às vezes tem que direitos humanos, quando acontece qualquer coisa, ele fala, não, manda os direitos humanos resolver. Às vezes é entendido como um direito para defender bandido. E não é. E não é. Quando Vossa Excelência se contrapõe a essas mazelas sociais todas, a falar sobre o que é crime, estamos aqui, sobretudo, fazendo a defesa da vítima. Que eu penso que temos que desmistificar isso. Porque, às vezes, eu sinto que as vítimas se sentem desamparadas, achando que... Mas não, quando se trata, é bom que fique claro, que quando se faz a defesa de um Estado melhor, de um Estado que se preocupe com melhores condições de presídio, com melhor recuperação, nós vamos estar, inclusive, protegendo a sociedade e trabalhando para que não hajam mais vítimas. Essa aqui é a coisa. Mas esse é um debate, senador Paim, que eu sou parceiro para travar junto com Vossa Excelência. Eu penso que nós não vamos avançar nesse país se não pensarmos nisso, em melhorar, em ter um plano para essas coisas, um plano para a segurança pública, um plano para a educação. Fala-se tanto em plano para a educação, a gente fala plano disso, plano daquilo, gasta-se dinheiro muito com educação nesse país e a gente não vê que nós tenhamos avançado. A gente vê os professores, às vezes gasta-se dinheiro de um lado, mas a gente vê que o ator principal desse negócio fica de fora, que são os professores, que é outra classe, tão sujeita àquela síndrome que eu disse aqui, quanto os policiais. Porque o professor, eu falei na última reunião da Comissão de Direitos Humanos, a jornada do professor ela não termina quando ele sai da sala de aula. Ele sai da sala de aula, ele tem que preparar a aula, ele tem que preencher diários, ele tem que se preocupar com a aula de amanhã. E sem falar que, como ele é ele que vai ensinar, ele que tem que produzir aquele conhecimento, muitas das vezes, senador Paim, muitas das vezes não, a maioria das vezes, eles têm que se capacitar às suas custas. E o professor, me permite que eu diga isso, na carona do seu pronunciamento, no Brasil, eles têm que fazer uma campanha nacional para ganhar o piso. Para ganhar um piso assegurado em lei, sancionado nessa casa, assinado pelo presidente da República na época, pelo Ministério da Educação, enfim, todas as forças assinaram. E nesse movimento que houve em Curitiba, na Comissão de Direitos Humanos que tiveram lá, um dos pleitos deles, diz, Paim, por amor de Deus, não é só o caso do Paraná, inclusive do meu estado que não paga o piso. Inúmeros estados, a maioria dos estados não paga o piso. Quando que um funcionário, por mais simples do nosso gabinete, e eu tenho o maior carinho por eles ganham mais do que o piso. O menor salário que eu posso pagar, queira ou não queira, então não é que eu sou bonzinho, no meu gabinete, é maior do que o piso dos professores. E não se paga o piso dos professores. Às vezes é um estagiário que eu tenho lá. Ó, tu vai estar no meu gabinete, estagiário, tal, mas eu vou te pagar o menor salário que eu posso pagar aqui. O menino fica assim, irradiado. Ele vai ganhar mais do que o mestre dele, que está dando aula para ele, que mandou ele para cá. Pode isso? Não estou dizendo que o salário do menino é excelente. A vergonha é o salário que recebe hoje um professor. Que uma das bandeiras dessas greves todas no país está acontecendo, por amor de Deus, nos pague pelo menos o piso. É uma das. Exatamente, Vossa Excelência tem razão, porque é uma realidade. E aí vem uma outra coisa. Parece que está virando moda bater em professor. Eu vi uma charge que estava uma charge no jornal e estava escrito o seguinte: sala dos professores. Aí estava entre aspas, entre sem bater. Aí eu falei, essa frase tomou outra conotação. E isso não é de hoje, senador Paim. Eu fui professor
E uma coisa que eu ficava revoltado, a gente discutia isso muito, porque os professores vão para frente mesmo, até por serem instruídos, terem informação, eles têm um nível de debate muito alto. E isso, às vezes, irrita o governante de plantão. E desde aquela época que colocavam a polícia em cima da gente. Então, o debate que a gente fazia até com os policiais é o seguinte: vocês tinham que pelo menos diminuir as pauladas, porque quando a gente está buscando o salário aqui, estamos defendendo de vocês também. E tinha. Mas eu via há 20 anos isso acontecer e é uma pena que continue acontecendo. Às vezes não se tolera e chega o burralho mesmo nos professores, cacetete, bombas e tudo. Isso é impensável num país que pensa em ser moderno, um país que pensa em ser grande, porque isso diminui. Olha, um país que bate em professores, qual o futuro dele, senador Paim? Então fica esse desafio. Me permita de forma descontraída, mas é um debate do mais alto nível, pelo seu discurso, eu só estou fazendo pequenas apartes. Eu vi também uma charge muito interessante, eu vi essa aí e vi uma outra que diz o seguinte: aí o aluno vai e fala para o pai e para a mãe, diz: mãe, mas por que eles estão... pai, por que eles estão batendo lá nos professores? Os nossos mestres, que a gente tem tanto carinho por eles. Aí o pai e a mãe deles estão batendo nos professores porque eles não querem que os professores ensinem a nossa gente a pensar. Eu achei assim uma profundidade, que eles não querem que os professores ensinem a juventude a pensar, exigir e querer os seus direitos. Tão prova que gente... E não estou culpando os policiais, não, porque tem uma ordem que vem de cima. Quero ficar na linha de Vossa Excelência, houve exagero, houve, agora temos que buscar quem for os culpados para resolver, para que isso não mais se repita. Não somente no Paraná, mas em todo o país, porque, infelizmente, atos desse tipo não acontecem só em Curitiba, não. Tanto é prova que Vossa Excelência falou que quem pensa incomoda, que geralmente greve de professor, eles acabam apanhando. Acabam apanhando. Mas, senador Paim, agradeço a sua tolerância, mas é importante que trazemos para essa tribuna e para esse Senado esses debates, porque senão eles ficam esquecidos e a gente passa a discutir coisas menores, sendo que grandes temas que poderiam mudar a vida do país ficam para a segunda ordem. E Vossa Excelência, que é um dos maiores tribunos desse Senado aqui, com certeza também concorda que precisamos falar cotidianamente para que, falando sobre o passado, sobre o que aconteceu, falando sobre a nossa história, a gente não fique condenado a repetir as mazelas que acontecem. Muito obrigado.